Lavajato. Minha gente, tem muita notícia hoje no jornal, importante para a gente ficar atento, comentar. Quero dedicar aqui alguns minutos à mais grave delas. Hoje, a repercussão da decisão do Supremo Tribunal Federal de remeter a outra instância, ou de decidir que deve ser remetida a outra instância, a parte da Operação Lava Jato que estava investigando a senadora e ex-ministra Gleisi Hoffmann por desvios no Ministério do Planejamento em contratos com uma empresa que prestava serviço ao Ministério do Planejamento. O argumento levado em conta pelo Supremo Tribunal Federal, acolhendo a apelação de advogados da ex-ministra, é de que o caso dela não tem relação com a Petrobras. Não foi um ato de corrupção possível, né, investigado, que tenha relação com o escândalo que deu origem à Operação Lava Jato. O que isso aí quer dizer, traduzindo em linguagem leiga? Que tudo que a Lava Jato tiver alcançado e que não tenha relação direta com a Petrobras, tudo que a Lava Jato alcançou por pegar delações premiadas, conexas, uma coisa que levava a outra, você puxava uma investigação por aqui e ela descobria um outro detalhe, e aí você investia nesse outro detalhe e descobria outra coisa e assim sucessivamente. Vejam que, por exemplo, além da Petrobras, a Eletronuclear está no foco da Operação Lava Jato. Por quê? Porque descobriu-se na apuração dos crimes relacionados à Petrobras que havia um esquema que também operava na Eletronuclear com os mesmos parâmetros, as mesmas motivações, as mesmas pessoas, era a mesma corrupção. E o Supremo entendeu que não, que se não tem relação direta de origem com a Petrobras, não deve ficar na Lava Jato, consequentemente não fica com a força-tarefa comandada pelo juiz Sérgio Moro, integrada pela Polícia Federal do Paraná e pelo Ministério Público do Paraná. Hoje, no jornal Estado de São Paulo, uma chamada na primeira página diz o seguinte: advogados pedirão novos fatiamentos da Lava Jato. Há uma festa entre os advogados dos réus ou dos suspeitos da Lava Jato com essa decisão do Supremo. O Estadão chega a dizer que haverá uma enxurrada de pedidos semelhantes. Mônica Bergamo também, em sua coluna hoje na Folha de São Paulo, afirma o seguinte, que a divisão da Lava Jato, o fatiamento da Lava Jato, tende a dificultar os acordos de delação premiada e que acordos que estavam na iminência de serem concluídos, agora caíram para estaca zero. Ela não afirma com essas palavras, mas é isso que sua informação permite concluir. O juiz Sérgio Moro ontem fez uma palestra e não quis se pronunciar especificamente sobre a decisão do Supremo. Alegou que os juízes têm limitações formais para manifestações desse tipo. Mas ele, que é um homem muito inteligente, que está conduzindo com rara habilidade o processo da Lava Jato, já tinha dado sua opinião a respeito dessa hipótese na sentença que condenou João Vacari Neto nos últimos dias aí, acho que foi no início desta semana. Ele escreveu nessa sentença que a dispersão da investigação não serve à causa da justiça, que também pulveriza o conjunto probatório e dificulta o julgamento. Vejam que é um revés sofrido pela Lava Jato por decisão do Supremo Tribunal Federal no seu plenário. O Supremo Tribunal Federal não pode ter tomado essa decisão inconsciente dos riscos que ela produziria para a Operação Lava Jato. Portanto, é lícito a gente concluir que, a despeito de todo o clamor público, a despeito das evidências, a despeito da eficiência, da eficácia que a Operação Lava Jato tem demonstrado até aqui, com a recuperação de mais de R$1 bilhão em dinheiro desviado e outros tantos aí prometidos ou esperados, com o surgimento de provas concretas, com conexões internacionais nas investigações, nenhuma operação jamais feita no Brasil, nenhum procedimento legal jamais feito no Brasil contra a corrupção foi tão fundo e chegou tão longe
Nenhum outro procedimento teve tanto acompanhamento e sentimento de vitória por parte da sociedade diante dos seus desdobramentos quanto a Operação Lava Jato. Não obstante, os ministros do Supremo Tribunal Federal tomaram uma decisão conscientes do dano que ela causaria ao conjunto da operação. Isso quer dizer, sinaliza o seguinte: todo esse clamor público, todo esse interesse público, toda essa atenção pública, podemos dizer que toda essa pressão pública por resultados da Lava Jato não cala fundo no peito dos ministros do Supremo. O juiz Sérgio Moro fez referência também ao fato de que na Operação Mãos Limpas, que também combateu a corrupção na Itália, 40% dos réus, dos suspeitos, dos implicados, dos réus, não sofreram pena alguma por prescrição de prazo ou anistia devido à chicana, devido às artimanhas da defesa e da legislação penal italiana, na qual a brasileira está inspirada. Então essa decisão do Supremo é uma decisão temerária, uma decisão que afronta o interesse da sociedade em ver a Lava Jato prosperar, não apenas na Petrobras. Por que só na Petrobras? Qual é o problema? Se você está investigando um roubo de galinha na fazenda do seu vizinho, entra no galinheiro para ver quantas galinhas sumiram e encontra uma mão humana enterrada, você está diante de um crime mais grave do que o roubo de galinhas. Aí você não vou investigar este cadáver aqui semi-sepultado, porque eu estou aqui para investigar roubo de galinha. Não que os roubos da Petrobras sejam roubo de galinha, ele é enorme, é gigantesco, é o cadáver, aliás. Mas ele está permitindo descobrir outras coisas, porque os criminosos são os mesmos. Qual é o esquema do crime na corrupção no Brasil? De um lado um corruptor, do outro lado um corrupto. Geralmente o corruptor é um capitalista, um empresário, alguém que precisa fechar contratos com o governo. Do outro lado o corrupto é o político, é o gestor público. Então, dizer para a Lava Jato que ela não tem horizonte caso descubra outros cadáveres é uma ducha de água fria que não mela a investigação sobre a Petrobras, que é o seu foco, tudo bem, mas mela muito daquilo que a sociedade vinha colhendo de maneira positiva nos desdobramentos da operação. Temerária, impopular, absurda a decisão do Supremo Tribunal Federal e um sinal perigoso, minha gente. É um sinal perigoso de que a impunidade pode acabar se impondo a todo esse esforço que nós estamos acompanhando com tanto interesse. Vamos lá, toca o barco.